Olá pessoal, mais uma sexta-feira, mais um programa Ataíde de Episol. Hoje eu preparei para vocês uma peça, que é um pano de copa, esse que vocês estão vendo aí. Hoje a gente vai se ater bastante à técnica de como tirar os moldes e como a gente aplicar isso, e depois vamos falar um bom tempo da nossa aula só sobre pintura. Hoje, se você observar, a máquina nem está aqui, então a gente vai falar só sobre aplicação mesmo e da pintura. Vamos dar bastante macetes, bastante dicas, tá bom? Só que antes disso, eu quero fazer um convite para vocês para se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, para que a gente possa levar isso a mais pessoas, levar a técnica do patchwork, do quilting, da pintura a mais pessoas, tá bom? Então, para quem já é inscrito, ótimo. Para quem não é inscrito, você que está assistindo agora, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui embaixo tem o botãozinho para se inscrever, se inscreve lá. E também eu sempre comento com vocês que toda sexta-feira, além de ser nosso convidado, você também é nosso parceiro. Divulgue as aulas a mais pessoas, leve a mais 2 pessoas, quantas mais forem que você tiver aí querendo aprender uma técnica nova, aprender um artesanato novo, leve as aulas até elas. Tenho certeza que elas vão gostar. E como também é de costume, eu tenho uma mensagem para vocês. Hoje a nossa mensagem está em 2 Coríntios 9:7. E ela diz assim: cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Essa mensagem, muitas e muitas vezes a gente pega alguns líderes, algumas pessoas falando a respeito de contribuição monetária, contribuição financeira. Mas eu quero trazer à luz essa passagem a respeito de levar os talentos e os dons que você tem a outras pessoas de maneira gratuita. Vou usar o próprio exemplo do canal. Toda sexta-feira a gente está aqui levando para vocês aulas novas, técnicas novas, de modo gratuito, de maneira gratuita, para que você possa aprender ou possa levar para alguma pessoa uma técnica nova. Você também pode estar aprendendo uma técnica nova. Hoje mesmo a aula vai ser recheada de dicas e tal. Então, pegue os seus talentos, pegue os seus dons e leve uma outra pessoa ou a mais pessoas gratuitamente. Você faz um tricô, você faz um crochê, uma pintura. A técnica que você trabalha, leve a outras pessoas. Eu tenho certeza que não fará bem só a sua alma, mas a alma da pessoa também que recebeu isso como um presente. Tá bom? Hoje, a aula que eu preparei para vocês é esse pano de copa. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Esse pano. Tem um galho, uma galinha aqui. Aqui a gente tem a peça sempre aplicada, pintada. A gente fala sobre caseado, a gente fala sobre como fazer os trabalhos, mas hoje não. Hoje a aula, muitas pessoas, na última aula que a gente deu sobre pano de copa, pediu algumas dicas mais aprofundadas sobre como tirar os moldes, sobre como trabalhar a aplicação. E basicamente a nossa aula hoje vai ser sobre isso. Eu vou tirar os moldes com vocês desde o começo, vou aplicar, vou cortar e vou mostrar para que serve aquela película do termocolante que a gente utilizou naquela aula lá atrás, tá bom? Vamos lá. Como que a gente vai trabalhar então? Ó, aqui eu tenho o meu molde. Eu vou trazer de novo a peça pronta aqui para vocês olharem uma coisa. Se vocês observarem a peça pronta, o galo está voltado para esse lado. Então, o galo, só vou sobrepor para vocês entenderem. O meu risco, então, o lado correto do meu risco é esse. Porém, quando vocês utilizarem um projeto, os nossos projetos, eles já vão no papel manteiga. Ele já vai pronto para trabalhar. Porém, se você vai utilizar um outro projeto, um risco que você encontrou na internet, ou um risco que você já tem numa revista e quer aplicar ele, faz o seguinte: tira ele num papel manteiga ou num plástico transparente. Por quê? Dessa maneira você vai ter o seu risco espelhado. E por que eu preciso do risco espelhado? Se eu tirar ele do modo que ele já vem no projeto, sem virar ele, quando eu for aplicar, ele vai sair ao contrário. Então eu necessito tirar o risco de modo contrário, de modo espelhado, para que na hora da aplicação ele saia correto. Entendeu? Por isso que a gente precisa tirar os nossos riscos num papel ou num plástico transparente. Como que a gente vai trabalhar aqui? Primeira coisa, eu vou tirar o risco com vocês da crista, porque eu tô com um tecidinho aqui pra gente passar ela, vou cortar, mas eu já tenho ele todo ali já recortado. Bom, aqui funciona da seguinte maneira. Deixa eu livrar aqui a mesa pra poder mostrar. Que é o seguinte, ó. A crista do galo tá aqui. Deixa eu pôr ela por cima primeiro. A crista tá aqui. Isso aqui, ó, é tudo que eu tô enxergando dela.
Porém, eu tenho que dar uma lida no meu desenho e perceber que tem algumas partes que se encaixam. Algumas têm sobreposições, outras estão por cima, outras estão por baixo. No caso da crista, eu tenho que imaginar que aqui embaixo, dessa parte da cabeça, tem uma sobreposição. Um pouquinho vai entrar ali, por quê? A aplicação não pode ficar uma peça paralela à outra. Ela tem que se sobrepor. Porque se fica uma paralela à outra, primeiro, dá um acabamento feio. Segundo, eu tenho que casear tanto essa peça quanto essa. E terceiro, toda vez que eu movimentar minha peça, eu vou ver o branco ou a peça que tá, ou o pano que está embaixo. No caso, o pano de copa, que se eu movimentasse, eu viria a trama dele embaixo. Então, por isso que a gente tem que fazer essa sobreposição. Então, por isso que a gente tira também essas partes a mais, porque a sobreposição estaria, no caso, aqui. Então, eu venho com o termocolante, ó, venho aqui. Primeiro que eu vou fazer, eu vou tirar tudo que eu tô vendo, tudo que é visível pra mim. Ó, tiro bem certinho. Aí, o que eu falei? Eu tenho que imaginar que tem um pedaço embaixo da cabeça. Venho, coloco o número 1, vou lá e coloco o número 1. Principalmente peças que são bem numeradas, a gente coloca numeração ou letra, ou sempre numeração ou letra porque fica mais fácil. Pra gente não se perder na hora de montar, porque às vezes tem uma pecinha que é muito parecida com a outra e não é a mesma coisa. São peças que se encaixam em lugares diferentes. Venho aqui, recorto, ó. Aqui nessa hora de recortar, eu recorto deixando uma margem de costura. Uma margem de costura não, perdão. Uma margem de... aqui um excesso, ó. Venho aqui e tiro, ó, sobrando meio centímetro mais ou menos em torno do meu apliquê. Aí agora deixa eu ligar o ferro. Aqui. Deixa eu pegar minha basezinha de passar, pra gente poder aplicar aqui. Aí agora o que eu vou fazer? No avesso do meu pano, aqui é o direito e aqui é o avesso. No avesso do pano eu vou colocar a parte da cola voltada sobre o avesso do meu tecido, ó. Aqui é o avesso do pano e aqui é o direito da aplicação. O avesso está aqui. Então eu vou colocar avesso com avesso. Vou pegar o meu ferro, vou passar ele até eu perceber que ele está todo colado, tá? Ó. Aqui no caso já colou. Ó, tá bem quentinho. Venho aqui, tiro esse excesso. E aí eu venho aqui, ó, com a tesoura, eu corto exatamente em cima da linha. Ó, bem certinho em cima da linha. Vou girando. Uma dica para cortar, para não ficar picotes, abre a tesoura no máximo dela. E aí você vai fechando e movimentando a peça, ela sempre fica mais arredondada, fica mais limpa, ó. Eu sempre levo a tesoura no máximo dela. Corto e finalizo. Eu fiquei com a minha pecinha aqui. Aí o pessoal me perguntou muito sobre o que era isso de usar a película do termocolante. Eu tô aqui, ó, com um termocolante esses termocolantes mais em conta, que a gente encontra aí no mercado hoje com um preço bem interessante. A gente acha aí termocolante que tem quase 1 metro de largura por R$5 o metro. Então aí o que vocês vão fazer aqui, ó? Eu tirei só um pedaço. Aqui o meu termocolante ainda está com a película. Aqui eu vou ter uma perda de material, por quê? Porque a película colante eu não vou usar, eu vou usar o papel. Eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou vir aqui com a ponta do dedo, venho e descolo a película do papel, ó. Eu solto. Ó, tô soltando a película colante. Termocolante bem mais em conta, um termocolante bem mais acessível, porque a gente vai desperdiçar uma parte do material. Isso é uma coisa óbvia. Porém, a gente vai ter uma película que vai durar muito tempo para a gente poder fazer a aplicação nossa com mais qualidade. Isso aqui a gente não vai usar, tá? Isso aqui é uma coisa que vai acabar sendo desperdiçada. Se vocês fazem algum trabalho de revestimento que utiliza placas de termocolante grandes, utiliza aquela película que sobrou. Caso contrário, a gente precisa sim descartar essa parte, porque o que me interessa é a película, não o termocolante. O que me interessa é o papel, não a cola. Por que eu preciso disso? Porque eu venho aqui, ó, esse papel primeiro, ele é transparente. Segundo, o termocolante fixa nele, mas não adere. Eu consigo montar o meu trabalho aqui em cima dessa maneira, ó. Eu coloco o meu... Ó, eu vou colocar o papel aqui em cima, vou vir aqui e vou tirar a película. E tem outro detalhe, vocês têm que colocar voltado para cima, voltado para vocês, a parte onde estava a cola, não a parte do avesso. Eu preciso que aquela parte esteja para cima. Venho,
tiro a película. Opa, ele tá um pouquinho colante porque eu acabei de tirar a cola, né? Ó, venho aqui, ó. Coloco aqui em cima. Eu não vou colocar nem a base, porque é só pra usar o ferro. Venho e passo. Ó. E aí eu venho, já vejo qual que é a próxima peça, colo aqui em cima. Fiz isso, eu vou obter isso aqui, ó. Todo montado, todo em cima da película de termocolante. Tá todo aqui, ó, montadinho, tá? E ele, o que que eu disse? Ele fixa, mas não adere. Então ele, depois que fixou e montou tudo, eu consigo retirar o meu desenho todo certinho. Vamos imaginar que esse pano aqui estivesse branco. Venho aqui, posiciono a minha aplicação, ó, ela bate bem certinho em cima uma da outra. Até parece um pouco uma arte francesa aqui, ó. Que é aquela de sobreposição de papel. Venho e vou montando, tá bom? Fiz isso, passo ele a ferro, vou aderir. Eu posso, se eu vou fazer um trabalho grande, que vai várias aplicações, eu posso fazer todas, preparar todas, depois eu só venho aplicando. Eu não preciso ir aplicando uma a uma no tecido. Eu preparo todas antes, depois eu só venho colando elas em cima da minha base, a superfície onde eu vou colar. Eu vou voltar esse aqui na película, porque a gente não vai utilizar ele. A gente vai utilizar o outro aqui, tá? Deixa eu só colar ele aqui para ele não escapar. Porque ele adere de volta, ó. Ele aderiu aqui, ó. Ele não cai, tá fixo. Mas, como eu disse, ele fixou, mas não aderiu, tá bom? Deixa eu trazer ele pra cá. E aí agora, a gente vai ter o nosso pano já caseado. Aqui eu já caseei ele. Caseio a máquina. Eu utilizei linha. A linha que eu utilizo para quilting é uma linha que eu gosto muito de usar ela para caseado. Por quê? Porque a linha do quilting, ela tem uma linha sobrando aqui. A linha do quilting, ela tem um brilho bonito. Ela tem um brilho um pouco mais bonito que a linha de costura. A linha de costura é fosca. Então eu acabo utilizando linha de quilting mesmo para poder fazer o caseado. Se você quiser casear à mão, a orientação que eu dou é o seguinte. Ou utiliza um fio de meada de bordado de ponto cruz dobrado ao meio, ou você pega, tem uma linha no mercado que se chama cadena. Vocês encontram ela fácil. É uma linha ela é 100% algodão. Vocês vão usar um fiozinho dela também, dobrado ao meio, tá bom? É uma linha que tem uma resistência muito maior que a linha da meada. Eu prefiro ela por causa da resistência e porque eu posso casear e depois pintar. Por quê? A meada é uma linha muito sensível. Toda vez que você aplica e pinta sobre ela, ela começa a soltar uns fiapinhos, uma fuligem. O que acontece? Você começa a pincelar muito em cima dela, ela acaba dando um acabamento envelhecido. Ela perde o bonito, o brilho que ela tem muito fácil. Então o interessante é você aplicar, quem vai casear a mão com meada, aplicar, pintar, depois caseia a mão. Se for com essa linha cadena, você pode fazer o mesmo processo que na máquina. Aplicar, casear, depois você vem pintando. Então a única orientação e dica que a gente dá a respeito de linhas é essa, tá bom? Esse meu aqui ele já está todo aplicado, já está todo caseado, pronto para receber a pintura. Agora a gente vai partir para a pintura, a gente vai deixar todo o restante da aula só voltado para a pintura. E a gente vai tirar bastante dúvidas, dar bastante dicas. Eu só vou terminar de arrumar a bancada aqui para pôr o material de pintura, eu já volto. Já dei uma geral aqui na nossa bancada, já organizei todo o material para pintura. Agora a gente vai partir para pintura. Eu vou dar bastante ênfase em alguns detalhes que a gente acaba não dando sempre esse detalhe, não mostrando direito por causa de tempo, para não deixar o vídeo tão extenso. Então agora a gente vai focar bem nisso, tá? Vamos lá. Primeiramente vamos começar trabalhando a galinha, que está aqui no canto. Eu vou pegar o pano pronto para a gente poder referenciar como que, ó. Aqui vai dar um bom destaque para vocês verem. Ela pronta, ó, ela em cima pronta e ela embaixo só aplicada. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou deixar o outro pano aqui. Como que a gente vai trabalhar? Pincel número 12 lixado. Nosso pincel de sempre. Vou pegar um pouquinho de sépia, ó, e um pouquinho de ocre ouro, tá? Não é amarelo, nada, a cor se chama ocre ouro. Venho aqui e misturo as duas. Vou colocar um pouquinho de clareador e um pouquinho de água. É bom, o clareador ajuda um pouco na questão da iluminação, que esquenta bastante e o ar deixa secar. Então isso aqui ajuda a não secar muito rápido. Aqui é o seguinte, ó. Eu vou partir dessa lateral pra dentro e vou espanar essa tinta, ó, bem de leve. Já vou aproveitar essa sujeira no pincel e vou fazer uma sombra entre a galinha e o galo. Aqui, ó. Essa sombra
posso dar uma espanada maior nela lá em cima. Aqui. E vou pegar a mesma cor e vou fechar a outra parte da asa, aqui em cima, ó. Se eu quiser, eu posso acrescentar um pouquinho de sépia nessa cor. Deixar ela um pouco mais escura. Vir aqui, ó, e dar umas leves entradas nessa parte. Só simulando a pena, mas muito pouco. É um complemento, ele não pode aparecer muito não. Aqui embaixo a gente vai fazer uma separação entre a parte do tronco da galinha e a barriga dela aqui embaixo. Ó. E com a mesma cor, aqui em volta, na cabeça, ó, ela faz toda a curva quando eu chego aqui embaixo. Na última curvinha, eu acompanho com o pincel e subo. Aí eu já consigo separar também a cabeça do restante do trabalho. Posso vir aqui com um pouquinho mais de sépia, dar uma sombra um pouco maior agora. Um pouquinho de água. Ó, um pouquinho mais. Posso sombrear aqui em cima também. Sombreei. Pro olho da galinha, como que a gente trabalha? Pincel número 4, pelo de Marta. Venho aqui, dou uma leve diluída, não muito, a tinta não vai ficar muito fluida não, só leve diluída. Faço um traço e puxo um semicírculo. Preencho. Preenchi todinho de preto. Com a sujeira do pincel mais branco, ó, peguei o pincel sujo, mais branco, eu fiz um cinza. Vou pegar só essa sujeirinha do pincel, vou vir aqui e vou dar um leve degradê do cinza pro preto. Pego tinta branca, um pinguinho lá em cima, um tracinho aqui embaixo. Consigo já o reflexo do olho. Para o galo, um detalhe que eu quero mostrar aqui, ó, se a gente observar, ele tem muito tecidinho aplicado na cauda. Tem bastante tecido, ó. Eu não usei pintura em nenhum momento. Eu quis usar pintura em lugares específicos, tipo uma sombra no pescoço, o olho e a superfície. Porém, a cauda do galo, eu não usei nenhuma pintura, tá bom? Como que a gente faz a pintura do... Deixa eu pôr ele pra cá, senão é perigoso sujar. Como que a gente faz a pintura do pescoço do galo? Com o pincel número 4, pincel número 12, ocre e ouro, aquela sujeira daquela cor que já estava no prato, ó, por clareador. A gente coloca o clareador para dar uma transparência na tinta, tá? Ó, tinta só de um lado. Venho aqui, ó, sombreando toda essa parte. E com o próprio clareador, eu já venho fazendo essa sombra expandir. Ela vai ganhar mais. Ela vai ganhar mais um degradê um pouco mais bonito. Venho aqui, ó, sombreio por baixo dessa parte onde vai estar o olho do papo. Ó. Com o clareador eu vou iluminando. Essa pintura, essa aplicação, no quesito pintura, ela é bem monocromática, ela tem bem poucas cores. Vou pegar aquele pincelzinho que eu gosto de usar bastante, ele, que é o pincel língua de gato, que é um pincel de filamento sintético. Vou vir aqui, ó, e vou diluir essa tinta, ela vai ficar bem líquida, ó, no pincel maior, não é o pincel número 4. E nessa parte onde eu pintei, eu vou vir dando alguns traços, bem em pé, ó. Eu mal encosto a ponta do pincel. Ó. Venho, vou sombreando, vou dando esses tracinhos aqui. Agora eu vou pegar, vou só pôr um pouquinho mais de água e vou acrescentar branco a essa cor. Ela vai ficar um pouco mais clarinha. Ó, ela fica um tom abaixo. Venho também fazendo alguns traços nessa cor mais clara.
Venho. E por fim, na mesma cor que eu fiz lá com ocre, só que eu vou pegar um pouquinho dela pura e vou acrescentar um tiquinho de sépia. Ela não vai ficar tão escura. E eu vou poder fazer alguns tracinhos aqui no meio, só pra dar um... Ó, só pra dar um coloridinho aqui, um pouquinho maior. Se quiser depois, com uma pintura um pouco mais seca, pode aplicar algumas pinceladas também com um branco marfim aqui em cima, ó. Ganha mais iluminação. Sempre pincelar no mesmo sentido. É como se fosse aquela pena mais miudinha que tem no pescoço do galo. Aí venho trazendo pro lado mais claro. Bom, fiz isso. Vou fazer o olho do galo da mesma maneira com que eu fiz a galinha. Vou repetir de novo o processinho do olho aqui, ó. Venho, faço um traço, puxo um círculo e preencho. Com a sujeira do pincel mais branco, faço um cinza, venho aqui, faço um degradê, limpo meu pincel, expano essa tinta para cima. Com branco puro eu venho, aplico uma pintadinha de branco e um semicírculo, um tracinho só embaixo. Agora para a superfície, como que a gente vai fazer? Utilizando a mesma cor que eu utilizei para a pintura do corpo da galinha, do pescoço do galo, eu vou diluir bem ela, ó. Tô diluindo bem com água, tá? Sempre lembrando que se for para diluir com água, que seja água mineral, tá? Água de torneira com cloro não indico não. Ou a tinta ela perde o fixador dela. Venho aqui e começo, ó, a pintar, realmente pintar a superfície. Igual a gente já pintou a superfície de outras peças. Venho aqui. E como eu expano isso? Com clareador, venho com clareador puro, eu venho fazendo essa tinta morrer aos pouquinhos, ó, ela vai sumindo no pano. Ó. Posso pegar um pouquinho de branco, sujar o pincel, aí eu consigo um degradê ainda maior. Venho e vou fazendo isso. Ó. Aqui, para eu expandir essa parte, eu vou pegar o meu pincel língua de gato, que ele tem um traço bem fininho. Vou pegar essa tinta bem diluidinha que tá aqui, ó, só de um lado, e vou vir fazendo algumas graminhas. Vou diluir ela um pouco mais, eu quero ela bem líquida, tipo bem líquida mesmo, ó. Ó a consistência dela no prato. Ela fica bem líquida. Ó, tá vendo? Ó, eu vou abrir o pincel, ó, ela fica bem líquida. Vou pegar ela dessa maneira, aí eu venho aqui, ó, e vou conseguir uns tracinhos bem fininhos com ele. Preencho essa parte aqui. Ó, e venho preenchendo. Vou fazer graminha em toda a superfície da minha aplicação, tá bom? A pintura em si, ela agora, se eu continuar ensinando, ela vai ficar um tanto quanto repetitiva. Porque ela acaba sendo sempre o mesmo processo. Então, aqui para vocês finalizarem a peça, vai ser o mesmo esquema, com as mesmas cores que eu indiquei para vocês. Basicamente o rostinho do galo e da galinha, que sempre é uma dúvida do pessoal, a gente fez os dois aqui na aula para vocês, tá bom? Mas a continuação do gramado vai ser sempre a mesma coisa. É que se eu continuar pintando vai ficar repetitivo, então não é uma coisa que tem necessidade. Só se tiver alguma dúvida, reveja sempre esse trecho da aula, que fica interessante para vocês tirarem alguma dúvida também, tá bom? A aula basicamente hoje foi isso. Como eu disse para vocês no começo, a gente não ia se ater à máquina, a gente não ia utilizar a máquina de costura, a gente não ia utilizar nada disso, porque a gente queria focar muito em tirar o risco e aplicar, tá? Para finalizar nossa aula, eu queria agradecer aos nossos parceiros de hoje, tá? Hoje eu quero agradecer a Acrylex, que nos fornece as tintas de tecido. A gente sabe que a Acrylex hoje ela é pioneira no quesito tinta de artesanato em geral. Tecido mesmo, a Acrylex hoje tem 169 cores de tinta, divididas entre fosca, glitter, metálica e fluorescente e aqua. Todas elas são miscíveis entre si. A Acrylex também tem tintas para pintura artística, artesanato em madeira e outras superfícies como porcelana, vidro e também material escolar.
Se você quer mais informações, acesse acrylex.com.br ou ligue 0 operadora 11 4397 9255. Você fala com o pessoal lá, eles indicam onde tem a loja mais próxima com um produto específico, tá bom? A Acrylex também sempre desenvolve flyers, material que vocês conseguem pegar nas lojas com passo a passo, dicas de artesanato, tá bom? E eu quero convidar vocês a entrarem na nossa loja virtual, que é a taiddepisol.com.br. Lá você vai encontrar o projeto da aula de hoje e tantos outros projetos que a gente tem lá disponível. Toda semana entra um projeto novo, tá bom? Acesse a taiddepisol.com.br e mais uma vez quero lembrar vocês para curtirem o nosso vídeo, se inscrever no canal. Como eu disse, você que já é inscrito, ótimo. Você que está assistindo pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, leve essa aula a outras pessoas, leve o artesanato a outras pessoas também. Tenho certeza que vai fazer muito bem para você e para outra pessoa, tá? É sempre muito bom a gente compartilhar isso, é muito gratificante. Para nossa alma, espírito, é uma coisa que eu indico, tá bom? A aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês semana que vem para mais uma aula. A gente está preparando uma super aula para semana que vem. E um grande abraço, beijo, fiquem com Deus e até lá.